Adri. Bom dia a todos vocês. Tudo bom? Quero saber aqui. Oi, Márcio, bom dia. Bruna, bom dia. Carla, bom dia. Aí, Adri. Vamos lá fazer uma dobradinha hoje, hein? Bate-papo bem gostoso com a Adriana, fisioterapeuta, além de uma excelente profissional, uma excelente amiga, uma excelente pessoa, que tem muito amor no coração, viu, Adri? Sempre. Bom dia, Márcio. Veja se a imagem, o som tá bom. Bom dia, dona Ana. Tudo bom? Esperar o pessoal aqui entrar. A gente faz a nossa meditação de presença e depois a gente já inicia. Hoje vamos falar de saúde corporal, né? O segredo. A gente tem a presença hoje da Adriana e de Azevedo, né? Vai falar, Adriana Azevedo vai falar um pouquinho pra gente hoje sobre a saúde corporal e fazer uma dobradinha aí falando um pouco de corpo e mente, né, Adri? Tá com interferência? Peraí. Veja se tá bom agora. Tá dando pra ouvir? Tá dando pra ouvir agora? Vê se tá bom. Tá bom o som? Bom dia, Roberto. Espero aí. Vê pra mim como é que tá o som. Se melhorou. Kari, Daniela, bom dia. Não melhorou? Peraí, eu vou trocar. Continua fazendo barulho? Peraí, deixa eu desligar aqui o som pra ver se melhora. Veja se melhorou. Ou eu vou trocar de fone também. Barulho? Melhorou? Tá melhor agora? Tá bom o som ou ainda tem barulho? Barulho? Espero ver se eu tá bom. Escreve aqui, por favor, se tá bom. Som, melhorou? Ainda não? Veja se melhorou. Melhorou? Eu tirei o fone, agora eu tô sem o fone. Melhorou o som? Espero vocês me escreverem aqui. Tá ok? Ah, que ótimo. Eu tirei o fone. E vamos ver se melhora agora. Não dá, Dani, para escutar? Aí eu vou colocar outro fone. Veja se melhorou. Tá melhor agora com esse fone? Melhorou agora? Veja se o som tá bom. Para eu já fazer a meditação. Veja se... Só falam para mim se tá bom o som para eu já iniciar, por favor. Ah, excelente. Karen, muito obrigada. Obrigada, gente. Muito bom. Então, vamos lá fazer a nossa meditação de presença. Depois eu vou convidar a Adri para entrar junto com a gente, para a gente falar hoje sobre o segredo da saúde corporal. Obrigada a todos vocês presentes.
Eu vou pedir para vocês fecharem os olhos, respirarem profundamente pelo nariz, soltando pela boca, para fazermos a nossa meditação de presença. Respirem profundamente pelo nariz, soltem pela boca. Estejam presentes, relaxados, numa posição bem confortável. Vou pedir para que vocês se sintam presentes nesse momento, que vocês se desconectem com tudo que está relacionado ao passado, futuro, para que a gente possa focar hoje no nosso assunto, no nosso tema, e que a gente consiga fazer o máximo de absorção de todas as informações que a gente trouxe hoje aqui para vocês. Respirem profundamente pelo nariz, soltando pela boca. Lembrando que os problemas não existem neste momento, neste agora. E vamos deixá-los lá para o lado de fora. Vou pedir para vocês baixarem todas as suas defesas para aproveitar esse momento de forma consciente, atento e saindo do piloto automático. Sintam-se relaxados, tranquilos, abertos, sereno, para que a gente possa fluir hoje nas nossas informações. Então esteja presente no agora, esteja nele. Eu vou pedir para vocês repetirem em voz alta, ainda de olhos fechados. Eu estou presente no aqui e no agora. Mais uma vez, eu estou presente no aqui e no agora. Mais uma vez, eu estou presente no aqui e no agora. Respirem profundamente, se sentindo presente, perceba o seu corpo, perceba os seus sentimentos e as suas emoções. Respire profundamente pelo nariz, soltando levemente pela boca. E no momento de vocês, vou pedir para vocês abrirem os olhos, se conectarem aqui com o nosso momento, para que a gente possa iniciar a nossa live de hoje. Agradeço a todos vocês presentes. Estamos aqui alguns sábados, né? Agora não frequentemente, sempre trazendo algum assunto relacionado à motivação, informação, que possa estar acrescentando e ajudando a gente a evoluir e crescer de uma forma saudável, né? Eu sempre trago alguns assuntos que as pessoas me pedem ou solicitam para que a gente possa trazer, né, algum conteúdo que possa, por mais que pareça óbvio, né, mas que traga um alerta para a gente poder mudar algumas situações e para que a gente possa ser mais feliz. Esse é o meu propósito de vida, é poder contribuir para que as pessoas se sintam mais íntegras, mais completas, para poder viver a vida de uma forma mais plena. Bom, para quem não me conhece, hoje a gente tem alguns convidados, né, algumas pessoas novas. Meu nome é Kátia Lima, eu sou psicóloga por formação, sou também consteladora familiar, coach pessoal, profissional, atuo como psicoterapeuta, tenho também a formação em Theta Healing, Reiki e comunicação não violenta. E sempre trago aqui para vocês assuntos relacionados a essas minhas formações, né, para que a gente possa ajudá-los, né, na medida do possível, naquilo que possa aquecer um pouquinho o coração de vocês.
Hoje eu tenho uma convidada especial, é uma amiga de muitos anos, uma excelente profissional, para a gente falar hoje sobre o segredo da saúde corporal. Eu vou chamar a Adri, tá, Adri? Vou chamar você aqui, para que a Adri também possa... Vamos lá, Adri. Aceita aí o convite e você já entra aqui com a gente. Vamos lá ver se a Adri recebe o convite para ela entrar aqui na live junto com a gente. Adri, recebeu o convite? Acho que ela não recebeu. Vou mandar de novo, tá, Adri? Aí, mandei de novo, Adri. Veja se você recebeu o convite aí. Ou senão você pede aqui para adicionar que eu te aceito aqui e você entra na live. Não foi? Vê se recebeu aí, Adri. Bom dia, Nair. Adri, vamos ver se agora vai. Eu aceitei aqui a sua solicitação. Oi, Dri! Bom Deu certo? dia, Tudo bem? tudo, e você? Bem, obrigada, viu, por aceitar nosso convite. É muito bom ter aqui você com a gente. E tenho Ah, certeza que a gente vai trazer bastante informação para esse povo aqui hoje, né? que delícia, que delícia. Eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui hoje, né, neste sábado, aí junto com você, com todo Uhum. mundo. É uma alegria muito grande. Eu que agradeço sempre. Obrigada, Dri. Dri, eu queria que você falasse um pouquinho de você, que se apresentasse aqui para o pessoal, para a gente começar o nosso assunto, a nossa dobradinha aqui. Ah, Você pode se apresentar, por favor? sim, claro, claro. Eu sou Adriana, né? Sou fisioterapeuta há 19 anos, né? Durante 10 anos eu morei em São Paulo, trabalhei em São Paulo e há 9 anos hoje, né, eu estou morando em Indaiatuba, né, interior de São Paulo. E hoje eu trabalho aqui em Indaiatuba, né? Eu exerço a minha profissão aqui na cidade, né? Eu tenho meus atendimentos de domiciliares, né? Que eu atendo bastante idosos em casa e também eu tenho um estúdio de pilates aqui em Indaiatuba. Ah, legal, Tri. E a gente vai fazer a dobradinha aqui falando um pouquinho de um assunto que você domina bastante, que é a saúde do corpo, né? A Adri, É? além de fisioterapeuta, é uma especialista na área de pilates, né, Adri? E eu E queria que você falasse um pouquinho para a gente, né, sobre o que é a saúde corporal, o que, que você pode trazer de informação aqui para a gente, pelo olhar da fisioterapia. sim, sim. Para nós fisioterapeutas, né, a gente busca, né, saúde corporal é assim um funcionamento normal do nosso organismo, né? O que que é o nosso funcionamento normal? O que que é saúde corporal para nós? É as pessoas estarem bem, né, com elas mesmas, né, consigo mesmas, e elas conseguirem desenvolver as suas AVDs, né? O que a gente chama de AVDs? As atividades de vida diária, né? Com facilidade, ter funcionalidade, né? Então a gente busca, né? Nós fisioterapeutas buscamos isso, né? Que as pessoas elas consigam não realizar seja o seu trabalho no escritório, poder sentar e ter uma boa postura de trabalho, em casa, né? Ter os seus ajustes, né? Colocar utensílios nos lugares certos, pesados mais embaixo, né? Leves mais em cima. As pessoas conseguirem se movimentar sem dor, ter saúde, né? E a gente busca também que as pessoas se movimentem, né? A gente pede muito isso, né? Que as pessoas se exercitem, né? Para nós a Ótimo. gente busca muito isso.
funcionalidade. É verdade. E, na verdade, a própria a Organização Mundial de Saúde fala, né, que que a saúde, ela não é só o bem, não é só a saúde física, né? Ela é integrada, né, Dri? Define saúde como estado de bem-estar físico, mental, social, e não só ausência de doença ou de enfermidade, né? A gente tem que cuidar do corpo e da mente de forma completa, né? Sim, sim, com certeza. Eu gosto muito de estar levando, né, para os meus pacientes e até mesmo meus alunos do Pilates, né, que a gente busca para eles uma atividade onde eles têm prazer, né? E às vezes eles têm alguma dificuldade dentro de casa que é tão simples de resolver e que aquilo às vezes leva às vezes a dor, né? Às vezes eles ficam chateados. Por exemplo, eu tinha uma paciente que ela tinha muita dificuldade de colocar roupas no varal. E aquilo ela falava, o dia que eu lavo roupa, eu fico muito chateada com a roupa, né? Porque eu fico levantando meus braços, eu tenho muita dor. Falei, vamos abaixar seu varal, coloca na altura do seu quadril e a gente resolve. Fez isso, não atrapalhou a vida dela e ela não reclama mais. Então eu trouxe uma felicidade maior para ela, né? E ela ficou sem dor. Resolvemos um problema, né? Então é isso que é o nosso olhar, né? É a pessoa estar feliz, ter, né, uma atividade que gera prazer, mesmo que nem dentro de casa, né? Ainda mais agora, né, que tá todos dentro de casa, né? Sim, exatamente. E nesse momento de estar dentro de casa, nesse momento de pandemia, a gente percebe que as pessoas estão mais ansiosas, estão mais depressivas, e a gente até ouvi falar outro dia a respeito de uma síndrome, né, futura aí, que é a síndrome metabólica, né, que pode ser que venha a desenvolver por conta de toda essa situação. E você tem alguma informação para gente, para falar para a gente a respeito dessa síndrome, em virtude desse momento de pandemia, em virtude desse recolhimento das pessoas? O que você tem a falar para a gente a respeito disso, Dri? Sim, sim. Muitos ainda não viram falar, né? Não ouviram Uhum, falar sobre a síndrome metabólica, né? A síndrome metabólica é uma doença que está, né, assim, próxima de nós. Por quê? As pessoas elas estão hoje mais confinadas dentro de casa, né? Em quarentena, fazendo isolamento social, né? Pai, mãe, filhos, aulas online, tudo dentro de casa. E as pessoas não estão tendo, muitas vezes, até tempo, mas elas não estão tendo muita coragem, né, de ir para a cozinha, de fazer uma comida de verdade, uma alimentação saudável. E estão comendo muito, assim, muito carboidrato, bebendo muitos, né, assim, ingerindo muito açúcar, né? Que as pessoas hoje elas estão mais ansiosas, né? Elas estão uhum, vivendo ali todo dia, né? Um futuro incerto que a gente não sabe o que vai acontecer, mas as pessoas acabam descontando toda essa ansiedade na alimentação. É um falso prazer, né? E a gente tá, muitas pessoas hoje elas estão usando, eles tem até matéria que falam isso, né? Que as pessoas estão usando a alimentação exagerada, a alimentação errada, como Rivotril, como sertralina, né? É uhum, aquela uhum. sensação de prazer rápido, né? E aí a pessoa faz uma ingestão, né? Uma calórica demais, e aí depois ela fica pior, ela fica chateada porque ela está comendo demais, ela está sedentária demais, ela não está saindo, e a gente está desenvolvendo hipertensão, diabetes, crianças obesas. E isso sim, isso é a síndrome metabólica, né? É você não ter uma alimentação regrada e aí você vai desenvolver outros fatores. O que vai acontecer, e a gente espera, né, que isso aconteça, é que logo todos vão estar vacinados, se Deus quiser, né? A vacina vai chegar para todos, mas aí nós teremos um outro problema, a obesidade, a Sim. depressão, né, que foi desenvolvido lá atrás, que é hoje, que é o momento, que é Uhum, hoje, agora, né, uhum, que é a síndrome metabólica. uhum. E a gente sabe que o sedentarismo, olhando até pela parte da psicologia, né, avaliando também o aspecto psicológico das pessoas,
as pessoas sedentárias, elas contribuem muito para a depressão, para a ansiedade, para baixa autoestima, baixa imunidade, irritabilidade, mau humor. Então, eu sempre comento isso nas minhas lives, quando a gente fala de saúde emocional, de saúde mental, que é importante, sim, a gente estar em atividade, fazendo uma atividade física, ou fazendo uma meditação, uma oração. A gente cria um monte de desculpas, né, Dri, para não fazer nenhum tipo de exercício, né? Eu não tenho tempo, eu não gosto de exercício, eu não gosto de caminhar, não gosto de andar, eu não tenho, né, condições nenhuma de fazer nenhum tipo de exercício. Mas se a gente observar o nosso dia a dia, a gente tem uma brechinha para fazer alguma coisa, né? Outro dia eu estava numa empresa falando a respeito, inclusive, de saúde emocional, e eu estava comentando com os funcionários, né? As pessoas tomam ônibus, né? Você toma ônibus, desce 2 pontos antes de chegar no trabalho, sai mais cedo, ou mora num prédio, sobe a escada. Quer dizer, tudo a gente tem que adaptar a nossa realidade para que a gente fique em movimento. O importante é a gente estar em movimento, não é isso, Dri? Sim, sim, com certeza, né? A gente precisa estar em movimento, né? O nosso Uhum, corpo, ele não foi feito para ficar parado, né? Isso uhum, é fato, né? A gente sabe que toda uhum, vez que nós ficamos parados, a gente fala que a gente está enferrujado, né? Eu ouço uhum, muito isso, né? Eu atendo, né, bastante idosos, né? E eles mesmos falam, né? Fala assim, nossa, eu me sinto preso, eu me sinto enferrujado, né? O que que você fala para mim, né? Então, assim, a gente começa com pequenas metas, né? E isso uhum, vale para todo mundo. Eu não uhum, preciso correr uma maratona, eu não uhum, preciso sair hoje e falar, vou andar 10 quilômetros. Não, faço uhum, pequenas metas e eu vou traçando um dia de cada vez com essas metas, né? Eu preciso ter um movimento, eu preciso ter flexibilidade. E outra coisa que a gente precisa também neste momento é dividir o nosso tempo melhor, né? uhum, Porque às vezes a gente fica muito tempo parado, às vezes num celular, às vezes na frente de uma TV, sendo que eu poderia, às vezes, até dentro, eu não vou sair na rua, então vou subir os degraus, que eu moro em prédio, hoje eu vou subir 3 andares e vou descer 3, vou subir 5, daqui na outra uhum, semana, daqui 2 semanas, 3 semanas, vou subir 6. Então, assim, uhum, pequenas metas, mas eu preciso movimentar, né? Eu uhum. preciso levantar e dar o start na minha vida e começar a fazer algo que vai fazer bem para mim, né? E para o próximo, né? Porque a gente estando Uhum. bem, a gente fica bem para o próximo também, né? Não, com certeza, com certeza. E nesse momento de pandemia, Adri, o que você recomenda aqui para o pessoal que está aqui com a gente com relação à atividade? Já que a gente está dentro de casa, agora parece que as coisas vão realmente apertar com relação à situação de não poder sair de casa, não poder fazer nada externo, né? O que você recomenda para a gente fazer dentro de casa? O que você traz aqui de dicas para a gente? Olha, a primeira coisa, né, que eu sempre oriento bastante os meus alunos, os meus pacientes, é que eles não fiquem pegando vídeos, né, primeiro de internet, de YouTube, e tenta reproduzir aqueles exercícios, né? Uhum, Então, assim, eu acho que cada um conhece o seu corpo, cada um conhece o desenvolvimento, o quanto você pode ir. Então, o que uhum, eu oriento é que as pessoas, elas façam, sim, atividades, né? Ver um horário que dá para você sair do seu prédio, da sua casa, ou assim, não ir em lugares aglomerados, sabe? Assim, às vezes tem gente que tem uma pracinha em frente à casa, né? Eu mesmo moro no interior, eu vejo isso, mas as pessoas que moram em apartamento, em prédios, elas podem usar dentro da própria sala, né? Do seu espaço ali dentro, fazer uma meditação, ouvir músicas enquanto faz uma atividade física, né? Que uhum, atividade eu posso fazer? Um alongamento, né? Que eu posso estar cada dia um pouquinho mais, né, levando o teu corpo. Posso fazer sentado, posso fazer em pé.
A gente pode pegar, por exemplo, cabos de vassoura mesmo que eu tenho dentro de casa, tira ela lá, levanta o cabo, começa a fazer exercícios de rotação de corpo, sentado no sofá. Pequenas coisas, pequenos movimentos, mas que vai fazer diferença. A gente vai ligar a nossa chavinha lá do cérebro e vai começar a liberar hormônios que vão trazer prazer para a nossa vida, uma autoestima, diminuir a ansiedade. Se tem a possibilidade de sair de casa, melhor ainda, coloque máscara, né? Tome cuidado, mas caminhe num horário que você vê que não tem tanto movimento. É incrível, mas eu tenho aluno que levanta às 4 da manhã para caminhar às 4h15 até às 5 da manhã no condomínio, que ele fala que esse horário não tem ninguém. Eu falei, eu acredito, né? Porque é muito cedo, né? Mas foi uma forma que ele encontrou e ele está tão feliz, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que procurar o meio termo aí para você fazer os seus exercícios, a sua meditação, ouvir sua música, movimentar um pouco, né? Com certeza. E é possível ser feliz fazendo exercício físico? Claro, com certeza, né? A gente, quando está fazendo uma atividade física, né? Eu tenho liberação, um dos hormônios mais conhecidos é a endorfina, né? É um hormônio que dá sensação de prazer, né? Você está ali fazendo atividade, a serotonina também, né? É uma sensação também que está ali, que te traz alegria, te traz bem-estar, né? Tem hormônio, as catecolaminas, que você nem vê tanto falar, mas ela é liberada na hora que você está fazendo atividade física, que ela vai estar aumentando o seu metabolismo, né? É um hormônio que ele vai contra a síndrome metabólica, né? Que já comeu demais, né? Lá a pessoa teve uma ingestão calórica muito grande. Então, assim, eu tenho os hormônios que vão estar ajudando o metabolismo. No hipotálamo, né, tem a ocitocina, que é um hormônio que ele traz prazer para a gente, na sensação de empatia, na sensação de acolhimento. A atividade física traz felicidade. Além disso, todos os hormônios, eles ainda melhoram, né, diminui a ansiedade da gente, né? A gente melhora a autoestima, melhora a flexibilidade. A atividade física só tem benefícios, né? Fazendo com cautela, e é o que eu sempre falo, pequenas metas, né? Não preciso fazer grandes, né, conquistas, um pouquinho de cada vez, né? Todos os dias. Um detalhe muito importante a ser falado, a gente tem mania de falar assim, segunda-feira eu começo. Segunda-feira eu começo. Às vezes, eu até começo na segunda-feira. Aí eu vou terça, aí quarta eu não vou, aí eu vou quinta, sexta eu não vou. Então, assim, a maior dificuldade nossa é a constância. É a constância. A gente precisa ter constância, né? Eu preciso ser perseverante, por isso que eu mesmo gosto muito de falar para os meus alunos, para os meus pacientes, pequenas metas. Não faça grandes metas, façam pequenas metas para a gente conseguir cumprir essas pequenas metas, né? Então, se eu vou falar assim, eu vou fazer atividade física 5 vezes, não, eu vou fazer 3 vezes na semana. E cumpre as 3 vezes. Na outra, você faz 4, porque a maior dificuldade nossa é a constância. Exatamente. E se você tem uma regularidade de exercício, né, Dri, aí você conquista realmente a positividade no seu bom humor, né, na sua calma, na sua tranquilidade, né, o prazer de viver, você dorme melhor também, produz melhor, né, na atividade do dia a dia do trabalho. Quando a gente faz exercício físico, tudo muda. Eu faço, né, não faço de forma regular, mas eu corro, né, agora estou andando de bike, mas é uma forma da gente realmente estar em movimento e estar alerta mesmo para a vida, né? Para a gente estar acordado, com o prazer mesmo, né, da vida, né? Porque senão a gente entra numa depressão e numa ansiedade que não vai levar a gente a lugar nenhum, né, Dri? O equilíbrio, né, do corpo e da mente, né? Se a gente faz o exercício físico, eu falei de felicidade porque eu sei que
existem, né, os hormônios que são liberados, que são os hormônios da felicidade, quando a gente faz o exercício, né? Então, que a gente passa isso para as pessoas que estão aqui conosco, para que possa liberar esses hormônios aí e consiga ser mais feliz, né, inclusive, né? Sim, sim. Um outro hormônio também que é liberado da atividade física é a dopamina, né? É um hormônio que traz esse relaxamento que você falou, né? Melhora, né, na parte de dormir, né? Esses hormônios, eles são essenciais, todos eles são liberados na atividade física. Muitas pessoas, eles às vezes não olham, mas as bulas de muitos medicamentos têm esses hormônios de reposição, né? Sim. Eu atendo, eu tenho, né, eu falo, né, minhas pupilas, né, meus pacientes, né, eles têm acima de 80 anos, né, o meu nicho mesmo, assim, eu pego de 80 a 97 anos, é o meu paciente mais idoso, né, e eles falam muito para mim, né, eles me falam assim, filha, por que eu perdi tanto tempo da minha vida não cuidando da saúde, né? E a gente tem hoje essa oportunidade, o aqui, o agora, da gente virar a chave e falar, a partir de hoje eu vou cuidar da minha saúde, né? A partir da minha alimentação, da minha mente, né? Do meu coração. Então, isso tudo é importante, né? E eu tenho alunos, assim, nessa pandemia, principalmente, teve um aumento de pacientes, né, de idosos. Olha para você ver, mesmo com a pandemia, mesmo com o isolamento, com todos os cuidados que a gente tem, eu não deixei de atender em nenhum momento da pandemia atendimento domiciliar. E aumentaram demais os atendimentos a partir desse ano, de janeiro, porque assim, eles acharam que ia melhorar a partir de dezembro, que 2021 ia ser diferente. E não, né? E eles falaram assim, Adriana, eu não quero passar o que eu passei o ano passado, trancado dentro de casa, né? Então eu preciso me movimentar, eu estou triste, eu estou cansado de ficar dentro de casa, porque eu falo isso nos idosos, né? Porque assim, eles ficam mesmo protegidos dentro de casa, mas eles não se movimentam. Então precisa desse apoio, né, desse movimento. E eles falam, avisa as outras pessoas jovens, fala para eles, enfia na cabeça deles que eles precisam cuidar da saúde. E a oportunidade é aqui, agora, hoje, isso que a gente está vivendo, quem está nos ouvindo, né? Exatamente. Né? E quem pratica exercício físico até sabe avaliar muito bem isso que você está falando, né, Adri? O quanto é benéfico mesmo para a gente em todos os aspectos, né? E a gente sabe, né? Eu costumo falar isso, né, em todas as minhas lives e quando tenho a possibilidade também, porque se a gente cuida da nossa saúde mental, a gente não vai ter a não vai ter a doença física, né? E se a gente cuida também da nossa atividade física, a gente vai ter também a nossa saúde mental. Então, Verdade. veja que uma coisa completa a outra, né? Verdade. E a gente precisa ter esse equilíbrio, né? Entre o emocional, entre o físico, né? Para que a gente possa estar mais equilibrado, mais saudável, né? De forma completa, né? Não só, como eu falei no início, com a ausência de doença, mas que a gente esteja bem, que a gente esteja feliz, né, que a gente esteja em condições de se desenvolver, de crescer, de buscar coisa nova, porque a partir do momento em que você está feliz, você está bem com você mesmo, você evoluir, você consegue ajudar outra pessoa. Então, é uma dinâmica, né, essas duas áreas, né, na verdade, Sim. né, tanto físico como mental, eu acho que o espiritual, tudo se completa e a gente precisa cuidar de todas as esferas. Nesse momento de pandemia, com o aumento de ansiedade, por conta do exercício físico, as pessoas não estão saindo mais para ir ao trabalho, então acaba ficando muito tempo sentado. A gente tem que tomar atenção com relação a essas atividades, né? Eu tenho atendido algumas pessoas também que se dizem muito cansadas, estressadas, mas é por conta disso, né? Eu falo para as pessoas, sai um pouquinho, dá uma voltinha, né? Lá no trabalho você não sai para tomar um café, né? Sei lá, né? Faz alguma coisa diferente para poder sair um pouco
dessa energia que está dentro de casa, porque você está misturando muito a sua vida pessoal e profissional num ambiente só, né? Então, sim, isso está criando conflitos, né, internos para as pessoas. Então, é preciso que a gente se movimente para que a gente consiga, né, colocar o nosso metabolismo também para funcionar, né? Se nesse momento não dá para correr, não dá para caminhar, não dá para andar de bike, que a gente faça, né, esses exercícios que você acabou comentando com a gente, né? Em termos de Pilates, Dri, que é a sua especialidade, o que você pode contribuir para a gente em termos de atividades do Pilates, para que as pessoas conheçam um pouquinho da atividade? Sim, eu gosto muito, né? Até eu separei uma frase, né, do Joseph Pilates, né, que é o criador do método, né? É uma frase que eu gosto muito. Eu vou ler para vocês. Ele fala assim: eu devo estar certo. Nunca tomei uma aspirina, nunca perdi um dia de minha vida. O país inteiro, o mundo inteiro deveriam fazer meus exercícios. Eles seriam mais felizes. Eu acho linda essa frase dele, né? Uhum. Joseph Pilates, né? E ele junto, né? Eu complemento com uma outra dele, onde ele fala, né? O homem deveria estar ciente de refletir sobre o ensinamento grego, nem muito pouco, nem em excesso, né? Uhum. Então, assim, em cima desses exercícios, dessas frases, né, do Joseph Pilates, né, que é o criador do método, ele amava o que ele fazia, né, o Pilates. E ele, quando ele falava, né, que ele vivia, né, o Joseph Pilates, ele tinha uma mente de 50 anos à frente do tempo que ele estava vivendo, né? Ele desenvolveu exercícios todos muito bem elaborados, pensando no corpo e na mente, né? Os princípios do Pilates, já que você falou, são princípios de respiração. Eu preciso saber respirar, né? A respiração ela vai ajudar na ansiedade, ela vai ajudar na fluidez do movimento, né? Eu preciso, uma coisa que ele fala muito, muito em todos os artigos dele, movimento, nós precisamos, até eu vou pedir para todos que estão nos ouvindo agora, né? A gente precisa aprender a contrair nosso abdômen, o nosso powerhouse, né? Que nós chamamos, que é o nosso centro de força. Porque uma vez que eu contraio meu abdômen, eu apoio a minha coluna, eu sustento a minha coluna. Nós precisamos estar sentados em pé, tomando um café, almoçando, onde for, abdômen contraído. Por quê? Porque eu protejo a minha coluna. A maioria hoje das pessoas tem dor na coluna. A maioria das pessoas, não importa idade, não importa idade. E outro detalhe, hoje, com essas aulas online, com tudo que está acontecendo, as crianças estão com dores nas costas, as crianças andam reclamando para os pais. Eu recebo mensagem, ligação de pais, me mandam de amigos que falam: Adri, vou mandar uma foto do meu filho aqui sentado, olha para mim como que está a postura dele, você acha que está boa, não está? Então, assim, isso tudo precisa de uma orientação, né? Então, a gente vai ter problemas futuros de postura. Mas se ele, Joseph falava, né, se você contrair seu abdômen e ficar segurando seu abdômen, você vai evitar inúmeras doenças. Por quê? Na hora de você fazer atividade, né? Agora, no Pilates, né, então eu tenho a respiração, né, a contrologia, né, que ele chamava antigamente, né, que hoje é o nosso powerhouse, que a gente fala, né, fluidez, precisão e controle. São os princípios do Pilates, né? E nesses princípios, né, todo mundo é capaz, né? Todo mundo é capaz de realizar. Pilates é para todo mundo. Pilates é para todas as idades, né? Tanto para adolescentes, né? Que eu não falo crianças, mas eu na fase dos 13 anos, aonde já começa o estirão do crescimento, né? Posturas, até a idade que a pessoa quiser fazer, sabe? Então, assim, é para todas as pessoas, né? E movimentos, né? Então, assim, o Pilates é uma atividade física onde ele trabalha movimento, né?
A gente cura dor, muitas pessoas têm o pensamento de falar assim, eu vou fazer repouso porque eu tô com dor. Não! Já foi a época. A gente cuida de dor com movimento, né? A gente vai fazer um movimento em cima, nós fisioterapeutas, quando o aluno chega reclamando, eu recebo muito pedido de médicos, né? Falando o que o aluno tem, né? E pede o meu tratamento em cima. Eu vou levar aquele aluno para fazer a atividade que ele precisa, né? Eu vou fortalecer, eu vou alongar, eu vou ganhar flexibilidade do aluno em cima daquilo. O método é lindo, sabe? Assim, ainda mais eu, né? Falando sobre o Pilates, né? É maravilhoso. O Pilates é para todos, né? Josie tinha um sonho que todos praticassem o Pilates, né? Porque, assim, o resultado é muito bom. Eu estou vendo que está tendo umas perguntas aqui, eu já vou até aproveitar o gancho e já responder, que senão passa e a gente perde. Posição de dormir, né? Eu vi que perguntaram, né? É o Roberto. O Roberto está perguntando, é posição à altura do travesseiro também? A posição de dormir, a gente sempre orienta que dorme de decúbito lateral, né? Direito ou esquerdo. Decúbito lateral é dormir de lado, né? É a posição mais confortável, né? A altura de travesseiro, eu não posso ficar com ele nem muito alto, que a minha cabeça, né, fica muito inclinada, né? E nem travesseiro baixo, que a minha cabeça fica baixa também, inclinado, né? De todas as formas. Então tem que ser um travesseiro macio, que ele acomoda direito na altura do seu ombro, né? E eu vou estar dormindo, né? Se for de lado, colocar um travesseiro também entre as pernas, né? Nos membros inferiores ali, colocar um travesseiro para melhorar o posicionamento. Como que eu sei que tá bom aquele travesseiro? Eu preciso ter um movimento leve de coluna, deitado de lado, e eu conseguir mexer, como se eu colocasse a mão em cima do meu quadril, da minha pelve, e mexesse, e todo o meu corpo mexesse, né? Então eu preciso disso. Dormir de bruço nós não orientamos, né? Não é uma postura bacana, né? É uma postura que traz muita dor nos ombros, dor no pescoço. E dormir de barriga para cima também é uma postura que a gente até aceita, sabe? Não é ruim, mas desde que ela coloque um travesseiro embaixo dos joelhos também, né? Para melhorar o posicionamento da lombar, que as pessoas reclamam muito de dor. E o travesseiro não ser alto para não ter uma flexão alta de cervical, né? Teve uma que falou também que gostou bastante da aula do Pilates, né? Que melhorou muito a coluna. Pilates é realmente fantástico, ele tem um trabalho excelente, né, no nosso powerhouse, né, no nosso fortalecimento, no nosso cinturão abdominal. Aqui tem uma pessoa perguntando aqui sobre que ela está sentindo muita dor na coluna, provavelmente faz muito home office também, né? O que eu também observo, Dri, que eu acho que vale a pena você também comentar, as pessoas estão fazendo home office e estão pouco preocupadas onde coloca o computador, aonde senta, e como eu venho de RH e você era nossa fisioterapeuta na empresa, né? Eu lembro que você entrava no escritório, orientava a gente da forma de sentar, altura de computador, como circular o mouse. A gente tinha essa orientação sua com relação ao dia a dia. E hoje eu percebo as pessoas não preocupadas, né? Trabalha com o computador no colo, ou senta em qualquer cadeira, num banquinho. Tudo isso pode proporcionar também a dor na coluna e outras dores, não é isso, Dri? Isso mesmo. Isso agora que você falou, né, assim, para quem chegou agora, né, eu trabalhei esses 10 anos meu em São Paulo, foi, né, na parte de empresas, né, de postura, ergonomia e tudo mais, né. Hoje bastante gente me procura ainda, né, para falar sobre isso. E meus alunos do Pilates e meus alunos em casa que eu atendo, eu olho muito postura deles, né, das coisas que eles têm. Como eu falei, às vezes mudar utensílios de casa, né, os mais pesados mais embaixo, os mais leves mais em cima. Postura de computador. Eu tenho um aluno do Pilates
que ele está fazendo Pilates, está fazendo RPG comigo, e ele mandou a postura de trabalho dele. A gente mexeu tudo na postura de trabalho dele, né? Porque assim, eu preciso estar sentado de frente para o computador, meus olhos têm que bater no meio da tela do computador, então o computador não pode estar baixo. As pessoas usam hoje muito notebook, né? É fácil para estar manuseando. Então eu preciso colocar meu notebook, né, num suporte de notebook, né, numa dockstation, não sei como que ela vai pôr, ou se não tem, pega livros, caixas de sapatos, coloca, até você ver que né, o notebook ficou na linha do horizonte dos seus olhos. Eu preciso de teclado externo e mouse externo. Não adianta, gente, ficar teclando no notebook não é funcional, né? Eu preciso de ter um teclado externo, eu preciso de ter mouse para eu conseguir fazer um trabalho, né? Para eu ter uma postura melhor ali de trabalho. Um detalhe que tem muito, que as pessoas andam reclamando, muito de dores na região de antebraço, mesa de quina viva, às vezes assim é um detalhe tão pequeno, mas assim, quina viva diminui circulação, ele traz dor nos nossos, né, nas nossas mãos, nos nossos dedos. Então, colocar um feltro, alguma coisa para diminuir a quina, melhorar a cadeira, né? Se você tem uma cadeira lá, hoje a gente encontra muitas cadeiras usadas, né? Eu falo por mim, né? Meu filho está na aula online, meu notebook foi para a aula online dele, eu não faço uso mais, está com ele. A gente colocou teclado externo, coloquei mouse, nós compramos uma cadeira para ele, compramos usada, compramos uma cadeira que ficasse confortável para ele, né? E porque eu vou evitar um problema futuro. Sim. Então eu preciso de fazer essas mudanças, né? Para que eu tenha depois, né? Porque eu não rendo. Pessoa com dor, Kátia, não rende. A gente Verdade. não rende, não rende. A gente não consegue desenvolver um bom trabalho, né? Exatamente. É Eu isso preciso. mesmo, Dri. Eu acho que eu tenho observado muito isso, as pessoas pouco preocupadas, né? Aonde trabalha, como trabalha, e isso a gente sabe que a longo prazo vai trazer realmente problemas, né, para o corpo, de dores, né? A gente Sim, tem aqui, inclusive, uma pessoa já manifestando, né, falando a respeito de dores. Provavelmente porque não tomou atenção com relação à postura, né, na hora do trabalho. Então, acho que é sim. importante, sim, a gente começar a perceber para que a gente evite problemas lá na frente, não é isso? Sim, sim. Eu estou vendo um comentário aqui falando assim, eu acabo, né, Floriano, né? Exato, eu acabo sentado com os pés em cima da cadeira, como se estivesse assistindo TV. É tão É, comum ver isso, só que o problema é que o quê? Na hora que eu estendo, né, que eu fico com as minhas pernas estendidas lá em cima, eu acabo relaxando a minha coluna e eu não sento em cima dos meus isquios. Nós temos dois, né? A gente fala dois ossinhos aqui, né, embaixo do nosso quadril, que são os nossos isquios. Eu preciso sentar em cima desses isquios, eu preciso levar meus ombros para trás. Eu não posso sentar com a lombar. Sentar com a lombar, eu faço toda a mudança. Eu tiro toda a fisiologia normal da minha coluna, né? As minhas exatamente. curvaturas. Então eu tenho que tomar esse cuidado, né? E o momento é hoje, né? É o agora. A partir de agora, né? Eu vou tomar cuidado com a minha postura, né? E muitas pessoas às vezes com mouse errado, né? Postura de mesas muito altas. A gente sempre fala muito isso, né? Desenvolve escoliose, desenvolve dores na coluna. E aí depois a pessoa não, né, fica sempre com dor, né? Então a gente tem que sempre se policiar com as nossas posturas, né? É isso Cuidar aí. do nosso corpo e cuidar da nossa mente, né? Com certeza, os Exatamente. dois juntos. A Mana falou isso, lascou, também faço isso às vezes. É normal, né? Mas assim, é o que a gente sempre orienta, né? A gente tomar esse cuidado, né? Se policiar, né? Um dia de Exatamente. cada vez, um pouquinho de cada vez, que a hora que chegar lá na frente, você já, ó, virou a chave, mudou a postura e ficou bem, né? Exatamente. Eu acho que é extremamente importante, né, Adri, a gente tomar cuidado com a postura, né?
E agora, nesse momento, eu acho que as pessoas estão realmente deixando de lado. E eu estou realmente percebendo que isso está prejudicando, né? Você vê, a gente teve o relato de uma pessoa, inclusive, falando isso agora, né? Dri, Sim. a gente está terminando aqui, está estourando o nosso tempo aqui. Eu não sei nem se vai dar para a gente fazer a nossa meditação final, mas eu vou tentar. Eu agradeço muito a sua participação, eu acho que foi extremamente benéfico para todos, né? Eu acho que contribuiu realmente com todo mundo aqui presente e é sempre bom a gente ouvir algumas dicas aqui. Gratidão por participar, por dividir esse momento aqui comigo. Eu que agradeço a oportunidade, o convite, né? Estou sempre à disposição. É um prazer muito grande estar aqui com todos vocês, né? E espero ter contribuído um pouquinho, né? Tem aí toda no Instagram, né? Físio Adriana Azevedo. Se alguém quiser mandar mensagem, perguntar as coisas no direct, alguma coisa, estou pronta, né? Também a resposta. Eu que agradeço, minha gratidão. Um beijo Gratidão, Dri. enorme e estou morrendo de Ótimo. saudades. Também, vamos esperar passar esse momento aí para a gente matar saudade também. Tá bom. Um E que beijo para todo mundo todos. tenha te ouvido, começado a perceber na postura aí do trabalho, porque eu estou vendo Todo mundo aqui que arrumando a coluna. tem algumas pessoas agora já se manifestando, parece que realmente foi um puxão de orelha, né? E as Ai, pessoas delícia. começarem a prestar atenção mesmo na postura para cuidar um pouco da saúde do corpo mesmo. Com certeza, com certeza. Um beijo enorme. Pri, muito obrigada, fica com Obrigada. Deus, tá bom? Amém. Tchau, tchau. Tchau. Pode fechar aí, Dri? Pode fechar você. Peraí. É que não está aparecendo aqui para mim para fechar. Nem para mim. Acho que não é para ir embora. Então fica aí. Eu vou terminar a live, não vai dar para a gente fazer a nossa meditação final, mas a gente fez a nossa meditação de início, então tudo bem. Eu vou só, se as pessoas quiserem mandar alguma pergunta aqui para a Adri, ela está aqui com a gente, ela vai respondendo, a gente vai aproveitando aí o restinho do nosso momento. Enquanto isso, eu vou preparando a nossa cartinha de mensagem também, de hoje, né, Adri? Ai, Sempre que tem a delícia. cartinha, né? Sim, sim, sim. A cartinha é Tem muito alguém boa. Tem alguém aí para fazer pergunta para a Adri? Fala um pouquinho mais aí do Pilates aí, Adri. Eu vi uma pessoa que perguntou que tem a sensação que descansa as pernas, né? Quando eleva. Realmente, a gente descansa as pernas, né? Mas a gente tem que policiar os momentos que eu devo descansar as pernas e qual o posicionamento melhor para eu descansar as pernas, né? Às vezes eu estar deitada com as pernas para cima na cama ou no chão, né? Eu vou estar descansando as minhas pernas, né? Melhor do que eu estar sentada numa cadeira com as pernas o tempo todo, né, elevadas, né, em cima de um apoio. Às vezes é até um apoio que não é o correto. O melhor é um apoio de pés, né, que a perna não fica totalmente estendida, né. Eu vi que teve essa pergunta. Outra coisa também, Dri, que eu também observo, né? Agora eu nem dirijo tanto, mas eu percebia que o retrovisor do carro também a gente tem que tomar cuidado, né? Porque eu ficava com dor no pescoço, porque eu dirigia muito, né? Eu ia, né? Eu viajava muito por conta do trabalho e eu ficava com dor no pescoço. Aí eu observava que podia ser o retrovisor, né? São Então, coisas tão pequenas que a gente não percebe, né? sim, sim. Isso do carro foi até bom você falar. A gente, quando está sentado no carro, como que eu sei a distância do meu banco com o meu volante, né? E como que eu sei a altura do meu espelho? Então, eu tenho que sentar no carro, essa minha região do punho, ela tem que ficar em cima do volante. Você vai cerrar o seu punho e tem que ficar em cima do volante. Essa é a sua posição de distância com os braços estendidos. Apoie o ajuste do seu banco, apoie a sua coluna e aí você alinha o seu espelho com a outra mão. Então, uma mão em cima do volante, essa parte do punho, a outra você alinha o espelho. Você vai conseguir dirigir e você vai desviar seus olhos para ver. Tem muita gente próxima ao volante e aí vai olhar no espelho, faz assim. E às vezes dirige muito. Ou vai olhar no espelho lateral para ver se posso mudar de faixa, ela vira a cabeça. Eu não preciso fazer nada. Eu dirijo aqui, eu olho lá e continuo dirigindo. Então, são
detalhes simples, mas que faz toda a diferença. Exatamente, exatamente. E aqui tem uma pessoa perguntando, Dri, se tem um tempo mínimo para fazer o exercício por dia. Não entendi. Se tem? Se tem um tempo mínimo para as pessoas fazerem atividade. Ela diz que faz meia hora de yoga por dia, né? Tá Se é ótimo, tá ótimo, tá ótimo. A gente tendo... O importante é eu dividir meu tempo. O importante é eu estar naquele momento realmente fazendo uma atividade física. Eu sempre oriento muito as pessoas que, assim, principalmente os idosos, né, são os que eu atendo muito, os alunos de Pilates. Ai, mas eu vou a pé, talvez, né, no mercado, vamos supor. Mas ótimo, parabéns, mas tira uma hora para você caminhar com você, né? Dedicar um tempo para você, é a sua saúde naquele momento. Meia hora, 40 minutos, mas dedica um tempo para você. Exatamente, a todo momento a gente precisa pensar na gente, né, Dri? Sim. Porque senão a gente não, né, não consegue ficar bem, né, com a gente mesmo, né? E para a gente ficar bem com a gente mesmo e ajudar os outros também. Sim. Vou tirar a cartinha Vai lá. aqui. Agora eu sigo em direção ao futuro. Ai, que lindo! Então, sabendo que a gente precisa não só cuidar só da nossa mente, mas a gente tem que cuidar do nosso corpo, e do corpo cuida da mente, e da mente cuida do corpo, e vice-versa, né, Dri? Sim. A gente tem que fazer... E a sua cartinha tão mágica, que lá no meio, lá atrás, eu falei, né, que os meus pacientes idosos falam, Dri, avisa seus alunos, as pessoas novas, os jovens, que eles cuidem da saúde, que eles cuidem hoje, né, para no futuro eles estarem bem e não estarem enferrujados como eu. A cartinha falou agora. Essa cartinha aqui, ela é mágica, né, Alessandra? Super mágica, né? Agora eu sigo em direção ao futuro, né? Então, se a gente cuida da nossa saúde hoje, da nossa saúde física e da nossa saúde mental, a gente está cuidando do nosso futuro também. Com certeza. Não é isso? Isso. Gente, Dri, muito obrigada. Obrigada, gente, por estarem aqui comigo também. Eu vou só esperar para ver se as pessoas mandam alguma mensagem para responder e depois eu já encerro, mas gratidão, tá bom? Por tudo que você fez aqui hoje com a gente. Obrigada, aqui eu que agradeço. O Joseildo dizendo exatamente o que eu precisava ouvir. Então, ele é um praticante de bike, Dri. Então, ele realmente precisa estar em movimento. Muito bom, muito bom. Obrigada por tudo, por todo o carinho a todos, né? E gratidão por esse momento. Obrigada, Dri. Beijo em todos. Bom final de sábado para todos vocês. Bom final de semana e fique em casa. Fique em casa, se protejam, porque realmente, né, a situação está bem complicada. É isso aí, Joseito. Bike terapia, muito bom. Legal. Delícia. Tchau, Dri. Obrigada. Tchau, gente. Até mais. Beijo. Obrigada a todos. Tchau, tchau. Tchau.